A anorexia é uma resposta do organismo. É uma resposta fundamentalmente do espírito. A anorexia não é uma doença moderna, não é uma doença nova, não é uma doença do estresse moderno, como estão colocando. A anorexia sempre existiu. Aliás, foi até incentivada em determinados momentos da história. Não muito longe. Há algum tempo atrás, as pessoas anoréticas eram tidas como beatas ou santas. Padrão de beleza também já foi até um padrão determinado de beleza. Porque as pessoas que se recusavam a comer eram caracterizadas como pessoas que estavam buscando a santificação. Era comum no ascetismo cristão, pela doutrina católica, sem entrar no mérito da questão, onde as pessoas se recolhiam em determinados, à distância da população e passavam fome, se recusavam a comer. E nessa condição, eles foram estimulados e houve estímulos. Certas pessoas gravaram espiritualmente esses valores e procuram reprisar esses valores. Outras pessoas impuseram faltas ao próprio corpo ou ao corpo de outras pessoas. Então o alimento para eles, espiritualmente, tem um significado de ojeriza, de mal, de alguma coisa indevida. Então essas pessoas se portam dessa maneira. Outros são suicidas, inconscientes, porém suicidas. Porque aquele que se recusa a cuidar do corpo, aquele que age em detrimento do corpo, essa pessoa realmente tem um problema de distúrbio comportamental que é da mente, e a mente é o espírito. Ô Sandra, a gente pode falar a mesma coisa da obesidade? A obesidade, ela tem a base da obesidade é diferente da anorexia, não é? Mas assim, existe também a questão de que assim, a pessoa ela precisa comer como se ela não fosse mais ter a comida, como se ela fosse passar fome, não é? Então acaba indo para um lado também de retaliação do próprio organismo, não é? Então ela tem a característica de um suicida também inconsciente, não é? Porque todo abuso leva a comprometimentos orgânicos. Então por este lado nós podemos fazer uma comparação entre as duas. Quer dizer, pode ter também um componente espiritual, né? Sem Tanto dúvida. na anorexia, né, Dr. João, quanto na obesidade. Na obesidade. Sim, na obesidade, com um agravante extremamente interessante, porque as pessoas, como a gente encontra em mecanismos da mediunidade, a gente vê, em domínios da mediunidade de André Luiz, a gente vê que as pessoas com excesso de alimento se tornam pasto espiritual para larvas mentais, para larvas espirituais. Então, a pessoa que come em exagero, que não cuida dos seus limites, é uma pessoa que mostra um desequilíbrio comportamental. Então, tanto na falta quanto no excesso, repousam desequilíbrios. Óbvio, como colocou Sandra, equilíbrios de conteúdo diferente, mas são desequilíbrios. Então, agora colocando para nós todos a questão de como contornar esse problema. Se existe um componente espiritual, às vezes é possível que a cura também seja difícil, também porque existem mudanças de comportamento das pessoas e as pessoas não estão sempre propensas a mudar de atitudes, às vezes fazer um pouco de sacrifício, renunciar a alguma coisa. Mas quando a gente fala de resolver o problema que os nossos espectadores desejam uma indicação nesse sentido, como que nós poderíamos falar da família, da questão da família, qual o comportamento e também como que o jovem pode ele mesmo resolver esse problema ou buscar a solução? Aí eu começo com a Sandra. Olha, na verdade é um problema que engloba várias faces. Então, nós falamos aqui do problema orgânico. Então, o problema orgânico precisa da atuação do médico, né? É uma avaliação, um acompanhamento. O problema psicológico, então precisa deste acompanhamento, do entendimento do que é que levou essa pessoa a desenvolver esses hábitos, essas atitudes. E o tratamento espiritual. Não é? Porque aí nós estamos falando de atuações obsessivas, de cobranças do passado, mudanças de postura da pessoa, não é? Porque a obsessão ela acontece, porque também nós abrimos portas para que para que essa atuação aconteça de uma forma muito efetiva. Então, na verdade, é um tratamento, a família precisa estar sendo envolvida, né? Compreender o que está acontecendo, a forma, como ajudar esta pessoa. A família toda tem que fazer o tratamento, não, doutor João? O problema não é individual.
o problema é coletivo. Porque se a família toda percebe que alguém está entrando num descaminho e não corrige esse descaminho, não consegue corrigir o descaminho, existe uma deficiência de toda a família, não é deficiência só pessoal. A gente tem que lembrar que as pessoas que não se saciam, no caso da obesidade, no caso da bebida, no caso de algum vício, é uma pessoa que não conhece limites. E se a pessoa não conhece limites, ela não aprendeu a ter limites dentro da casa dela. Isso, então, exige uma terapia familiar, não individual. Então é por isso que as pessoas têm que ter muito clara que não se deve determinar para uma pessoa que é um obeso, determinar para uma pessoa que é um fumante, que é um alcoólatra ou que é um anoréxico, simplesmente chamar a atenção daquela pessoa como se ela fosse uma pessoa de má vontade. Não como uma pessoa. Não é assim que funciona. É uma pessoa que tem um defeito, que tem uma dificuldade, que hoje em dia é encarado com auxílio médico, auxílio espiritual. Bem, nós gostaríamos de continuar mais, mas o tempo já se esgotou e a gente, infelizmente, precisa acabar por aqui e nós esperamos contar com a presença, com a participação de vocês, nossos amigos, numa próxima oportunidade. Até lá, então. Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que conta com apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana 233. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para a lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Telefone 3106-2768. Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que conta com apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Vamos ouvir o nosso Carlos Tuller no Momento Literário. Amigos do programa Vida Além da Vida, nesse nosso encontro de todas as semanas, no nosso Momento Literário Espírita, a alegria que temos de poder trazer a cada um de vocês a oportunidade de reflexão em cima de livros que nos trazem mensagens da doutrina espírita, mensagens de Jesus para o nosso crescimento e aprimoramento espiritual.